Nós vamos falar hoje a segunda mensagem do livro de Ageu. Ainda tem um pouco de introdução. Então, muitas vezes, muitas pessoas não gostam de introdução, porque tem fatos assim que dão o pano de fundo, dão o contexto histórico. Mas isso é para a gente mergulhar para dentro do livro e ficar mais fácil para a gente entender, saber o clima, a situação, as emoções, os conflitos que existiam, que geraram, né? Todos os livros da Bíblia têm um contexto histórico, uma situação, algo que está acontecendo que geraram as mensagens, e essas mensagens foram escritas, e Paulo fala que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então você vai encontrar talvez alguns livros, você fala, como que eu posso aproveitar disso? Talvez se você isolar um versículo, vai ser difícil você aproveitar aquele versículo, mas dentro do contexto total do livro, dentro do contexto geral da Bíblia, você vê que aquele texto, ele faz parte de um grande quebra-cabeça, que traz muitas contribuições para a gente, e sempre apontando para Jesus, né? Todas as escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, ela sempre vai nos levar, ela vai contribuir, ela vai somar para nos apresentar Jesus. Nós estamos falando sobre Ageu, e nós vamos entrar hoje no finalzinho dessa mensagem, no versículo 1 do capítulo 1. E o ambiente aqui da mensagem de hoje é oportunidade. E essa palavra para nós, ela soa constantemente para nós, né? Algumas vezes tem pessoas que ficam, eu estou buscando uma oportunidade, estou buscando uma oportunidade. Ladrões gostam de oportunidade. Eles ficam à espreita até que a pessoa deu vacilão, e ele entra naquele momento exato, preciso, para ir dar o bote. Então, quando há uma distração, e hoje em dia as câmeras de segurança, assim, muitas vezes mostram supermercados, 2, 3 ladrões, muitas vezes até mulheres bem vestidas, e elas criam uma situação, olham o perfil da pessoa, e aí dá o bote na hora certa, buscando essa oportunidade. Muitas vezes pessoas lutam, estudam, trabalham e oram e joelham, fazem jejum, outras pessoas pedem, intercedem por ela, buscando aquela oportunidade, a oportunidade talvez dos sonhos da sua vida. Então, oportunidade é uma palavra que faz parte da nossa existência, né? Nós queremos sempre buscar essas chances, essas portas abertas. Tem oportunidades que são terríveis, mesmo para pessoas boas, né, que pode até nos confundir como sendo algo de Deus, mas não é de Deus. E tem oportunidades que parece assim que não soa como algo bom, né? E essa oportunidade para mim, não, eu não quero. Gideão teve uma oportunidade muito grande de libertar o povo, e ele olhou para Deus e falou, eu não, né? Jonas teve uma oportunidade de evangelizar muitas pessoas, pregar o evangelho numa cidade de 120 mil habitantes, e ele achou uma outra oportunidade. Ele achou um navio, passagem, um lugar no porão. Uma oportunidade que não vinha de Deus. Mas, para nós trabalharmos um pouco e entendermos esse contexto em que nós estamos trabalhando com o livro de Ageu, e então para entendermos que tipo de oportunidade eles estavam tendo, nós precisamos olhar esse gráfico aqui. Nós falamos domingo passado o que era o profeta. Deus tinha algumas ferramentas, alguns instrumentos que ele usava para administrar o seu povo. Você tem, todos os países são organizados, eles elaboram uma constituição e tem a sua polis, a sua parte, a organização da cidade, do estado, do país. Isso que chama polis, né? Os romanos que inventaram isso. Então traz a ideia da política. Então é como funciona, quais os valores, quais as ideias, aquilo que é a organização, como que se chega a obter tal coisa, o que é exigido do povo, o que o governo promete e como que vai funcionar o sustento do governo. Então isso se chama polis política. Deus tinha instrumentos para que essa parte política teocrática, isto é, com o governo, a bênção, a coordenação e a orientação de Deus, pudesse fazer parte da nação de Israel.
Ele deixou os levitas sacerdotes, que iam cuidar daquela parte espiritual e a política da nação de Israel é que, em primeiro lugar, se viesse o espiritual, a parte social seria muito mais fácil, a parte moral seria muito mais fácil, a justiça social seria muito mais fácil. Então, o levita sacerdote, eles eram responsáveis, os levitas, para disseminar a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, fortalecer as famílias para que transmitisse aos seus filhos a fé, a palavra de Deus. E aí, mesmo com conhecimento, mesmo as pessoas com conhecimento, eles estavam trabalhando ali com mais de 2,5 milhões de pessoas que eram pecadores. Então, quando acontecesse o pecado, havia um recurso de expiação, de acerto, tanto entre as pessoas que foram ofendidas, mas também com relação a Deus. Então, era os sacrifícios, o arrependimento, a forma da pessoa expressar, olha, eu reconheço o que eu falei, eu estou demonstrando isso, e a pessoa colocando fé e contrição ali, tanto Deus ia aceitar aquele sacrifício, se houvesse fé, como também a outra pessoa, ela tinha que reconhecer que a pessoa também estava, o ofensor estava fazendo da forma correta, e ele tinha que, então, se sujeitar a isso e perdoar. E muitas vezes havia uma certa restituição em caso de alguns prejuízos. Então, os levitas sacerdotes, eles cuidavam disso. Automaticamente, com o levita sacerdote fazendo um bom trabalho e a nação de Israel reagindo corretamente, surgiria ao longo do tempo os anciãos, pessoas sábias que chegariam no final da sua idade, tinham experimentado a lei e conseguiam enxergar acima até da lei. Não é que a lei era ruim, mas é algo acima da lei. Aquela ideia que envolve o amor. Então, muitas vezes, a pessoa te ofendeu, tem um problema muito, ela tem que restituir, mas você olha para a pessoa e fala assim, poxa, eu não quero que você restitua. Eu vou arcar com esse prejuízo. Eu quero te abençoar ainda. Então isso é aquilo que Deus demonstra ao longo da história bíblica, a misericórdia, isto é, você não dar a punição que a pessoa merece, e ainda você dar aquilo que a pessoa não merece, que é graça. E com isso, com essa vivência acima da lei, os relacionamentos se tornariam assim, mais do que irmãos, mais do que vizinhos, mas se tornariam laços, alianças que nunca mais seriam rompidas. Alianças de amor e de gratidão, porque eu ofendi e essa pessoa não me puniu e ainda por cima me ofereceu graça. Então, o que se espera de mim é uma total devoção para essa pessoa, com grande gratidão. Eu vou ser o defensor e eu vou procurar sempre proteger e fazer aquilo que agrada a ela. E isso era na prática entre as pessoas, mas também refletia aquilo que Deus era com a nação de Israel. Então, tinha levitas sacerdotes, os sábios, que ajudavam, então, e muitos deles ficavam nas portas das entradas, as cidades eram muradas, então ali na porta da cidade ficavam esses sábios, porque as pessoas tinham um problema, o boi ali estragou tanto da minha propriedade, o que deve fazer tal? Então eles vinham, conversavam, faziam as pessoas responderem a pergunta, acalmavam os ânimos e procuravam um acerto, não é que a justiça era quebrada, mas um acerto acima da justiça, que envolvesse graça e misericórdia. Então, tinha os anciãos. E para que a nação de Israel, porque os levitas sacerdotes, eles não tinham propriedade, eles não tinham, não deveriam ter trabalho que gerasse ganho e lucro para eles. Havia uma necessidade da nação de Israel sustentar eles. Mas, já desde aquele tempo, Deus conhecendo o coração do homem, sabia que era necessário que alguém supervisionasse a nação, os povos, para que os levitas sacerdotes fossem regularmente supridos. Então surgiu aí, num pedido do povo, até para ser igual às outras nações, o papel do rei, que não deveria acumular de riquezas, não deveria acumular cavalos, não deveria fazer aliança com outros povos através de casamento com as filhas dos outros reis, e deveria escrever um livro da lei com as próprias mãos. Então o rei deveria fazer esse papel. Então ajudar então que a nação de Israel vivesse em perfeita harmonia, levitas, sacerdotes, anciãos, então tudo ali funcionando de uma forma muito boa. E aí a glória, as outras nações olhariam para a nação de Israel e falariam assim,
Que inveja que eu tenho dessa nação. Tudo funciona. Aqui, o Deus deles é verdadeiro, porque há um relacionamento, não é um pensamento positivo, não é uma ideia, um símbolo. Não, o Deus dele é real, porque aquilo que Deus exigiu, o povo cumpria, e aquilo que eles obedeciam, Deus respondia com bênçãos, com cuidado, com proteção, e dando sempre vitória. Então provocaria um ciúme santo nas outras nações que queriam, eu vou abandonar meus deuses, é tudo falso, aquele Deus é verdadeiro. Então os homens se aproximariam de Deus, conheceriam a redenção, o amor, a graça, e aí depositariam fé e seriam salvos eternamente por causa da graça de Cristo. Mas os reis se corromperam. Consequentemente, os levitas sacerdotes começaram a ter dificuldades e também se corromperam. E aí começaram a ter que fazer algumas experiências que acabaram gostando. E aí falou, eu não quero mais cumprir aquele meu papel, estou cansado daquilo lá. Então, aí consequentemente, a imoralidade, a injustiça social, os relacionamentos começaram a se complicar, então automaticamente não se produziam homens que chegassem aos 70, 80 anos com uma sabedoria que pudesse ajudar. Muitas vezes chegavam homens que se tornavam líderes, mas que se tornavam corruptos, parciais, até no julgamento. Então percebe o que acabou acontecendo com a nação de Israel? Então nessa situação, se todos os instrumentos de Deus para cuidar da nação de Israel, para que ela tivesse uma vida e atraísse as outras nações, não estão ocorrendo, a nação de Israel está se afundando no lamaçal, se tornando até pior que as outras nações. E por causa das alianças que Deus tinha feito com a nação de Israel, tanto a aliança para abençoar, como a aliança assim, para corrigir, para tirar algum defeito no trânsito, na viagem da nação de Israel, então Deus tem que levantar um instrumento emergencial, que são os profetas. E os profetas, eles acabam surgindo já quase no final da história da nação de Israel no Antigo Testamento. E ali os profetas, eles acabam aparecendo naqueles períodos históricos como profetas antes do cativeiro babilônico, profetas durante o cativeiro babilônico e profetas depois do cativeiro babilônico. O que é cativeiro? Cativeiro, geralmente essa palavra é usada quando há um sequestro. Então, né, a pessoa é rica, alguns bandidos vão lá, buscam a oportunidade, pegam ela ali, colocam no lugar, a pessoa não tem liberdade mais, muitas vezes é amarrada até a uma cama e não vê a luz do sol, ela está cativa. Não sabe quanto tempo vai ficar ali. Perdeu toda a liberdade. Até que, de repente, o resgate seja pago. E muitas vezes até o resgate é pago e a pessoa morre e os bandidos fogem. Então essa ideia de cativeiro, alguém que está preso. Nós tivemos aí a Indonésia, aqueles garotinhos da caverna, é Indonésia? Tailândia. Num certo sentido, eles estavam em cativeiro. E ali tem uma ação de Deus fantástica, porque se você não conseguir enxergar Deus ali, acho que era quase 3.000 metros adentro da caverna, e de repente acharam esse garoto, e num certo sentido um pouco por acaso. Eles estavam em cativeiro ali. E eles foram libertados daquele cativeiro. Então, o que Deus faz? Ele levanta profetas que olham para as alianças que Deus tinha conversado e tratado com a nação de Israel. Eles olham para o presente e veem, vocês estão descumprindo as alianças. Então, daqui a pouco vai acontecer um problema com vocês. Mas no futuro, por causa das alianças, Deus vai trazer vocês de volta, vai tirar vocês do cativeiro. Deus vai trazer o Messias e Deus vai estabelecer um reino aqui na terra com o seu próprio servo, com o seu próprio Messias. Um reino que terá um rei com diferenças enormes comparado aos reis que tiveram agora, que foram frágeis, que foram volúveis. O melhor rei que eles tinham tido até aquele momento, quem que era? 2 reis.
O primeiro que foi muito rico, que chegou ao auge da nação de Israel. Salomão, o Sassá. Mas a gente vê a devassidão que ele entrou. As experiências que ele procurou. A futilidade da vida que ele se envolveu. E a conclusão dele é vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Porque ele buscou satisfação nas suas experiências. E ele chegou, olha, o resumo de tudo é, para ter satisfação é temer a Deus. O homem segundo o coração de Deus. Nós vemos a história dele. Né? Um assassino, um homem imoral, mas quando confrontado, volta-se para Deus. Só que Deus prometeu um rei que governaria com cetro de ferro. A primeira vez que eu ouvi essa palavra, um rei que Deus vai mandar com cetro de ferro, eu pensei, nossa, então vai soltar uma pancada, né? A ideia de cetro de ferro, a ideia de inquebrável. É algo que durável. Algo que na campanha se fala as promessas e as promessas são realizadas durante o seu governo. Então, a ideia de que haverá um dia Deus colocará um reino sobre a nação de Israel e sobre o mundo, que haverá estabilidade econômica, moral, social, espiritual. Salomão conseguiu um alto nível no seu reinado, mas comparado àquilo que Deus está prometendo, ao que nunca a humanidade conseguiu desfrutar até agora. Todas as ideologias políticas, elas prometem um céu aqui na terra. Todas. E Deus também. E o homem só vai conseguir desfrutar de forma imutável somente com a vinda do Messias. Então os profetas anunciavam isso. Então nós tivemos aí vários profetas que pregaram na época da Síria, que havia um império muito grande que governou a nação de Israel, que eles profetizaram. Então, se a nação de Israel, se o rei, o levita, o sacerdote, o ancião, não consegue ajudar a nação de Israel, não consegue curar a nação de Israel, não consegue reverter aquela situação, então o próprio Deus precisa resolver esse problema. Então ele vai enviar os profetas para preparar a nação de Israel para passar por esse processo de purificação, de tratamento. E Deus vai lembrar a nação, vocês vão passar por um período difícil, para vocês não se arrebentarem de vez. Então, para não se arrebentar de vez, porque eu tenho uma aliança com vocês, eu vou fazer com que vocês passem por um processo difícil. Mas porque eu prometi para vocês, e a garantia sou eu, vocês nunca serão destruídos. Então, os profetas, eles surgem visando recolocar no coração da nação de Israel, do povo de Deus, aquele sentimento, aquela afeição de que Deus é fiel e eu devo só confiar nele. Quando essa afeição, esse sentimento, esse pensamento que nós temos de Deus, que Ele é fiel, quando esse sentimento, quando essa afeição é abalada, começa a minar, e eu começo a pensar, será que Deus é fiel mesmo? Será que eu posso confiar nele? Eu começo a agregar a essa fé outros recursos que vão me fortalecer. Não, eu confio em Deus, mas também eu confio nisso aqui. Eu não posso, né? Tem que dar dos dois lados. E aí, de repente, eu vou transferindo para outras coisas aquilo que somente Deus deveria receber. A minha adoração, a minha confiança, o depósito da minha vida, do meu destino, a minha alegria. E eu começo a buscar em coisas que não merecem a minha devoção. Então, vários profetas surgiram antes de Deus trabalhar com a nação de Israel. Surgiram Isaías, Jeremias, Lamentações. Aí Jeremias fala quando a nação de Israel é invadida. Surgiu Joel, depois surgiu Miqueias, Abacuque e Sofonias. Todos para o reino do sul. Mas antes do reino do sul, que eram as duas tribos do sul, Deus tinha mandado Oséias e Amós para o reino do norte. 10 tribos do norte. Os profetas diziam assim,
tomem jeito, entra na linha. Eu vou disciplinar vocês, eu vou corrigir vocês e eu vou recuperar vocês. Mas o povo fala, que nada. Então os profetas, eles eram mal vistos. Eles eram pessoas assim como que estivessem tirando a paz do povo. Eram pessoas negativistas. Eram pessoas que, por exemplo, para eles é que estava tirando a confiança de que eles, sendo povo de Deus, eles tinham um corpo fechado. Conhece essa expressão? Conhece a expressão de corpo fechado? É um ritual em algumas religiões africanas, que você recebe alguns passos lá tal, e aí o cara pode dar um tiro que a bala vai vir assim, tipo Matrix, né? Ela passa do lado. Nada vai acontecer com vocês. A nação de Israel começou a ter uma perspectiva a respeito da sua identidade, isto é, eles eram o povo de Deus e eles tinham um templo, começaram a ter a perspectiva mística de que esse fato de serem povo de Deus, nada iria acontecer com eles. Mesmo eles estando assim, afundados na rebeldia e no pecado. Eu sou o povo de Deus. Eu vou no templo, eu vou na festa. Nada pode acontecer comigo. Então os profetas chegam e falam, vocês estão em pecado, Deus vai disciplinar. Como assim? Nós somos o povo de Deus, nós temos o templo. Então, olha só o que o pecado produz na mente de uma pessoa que está rebelde contra Deus. Então, vários profetas. Isso daqui demonstra o amor de Deus. Várias pessoas avisando, preparando, cuidado. Olha, tentam voltar, mas... E era um profeta atrás do outro. Então, Oséias e Amós pregaram para o Reino do Norte, eles não deram ouvidos. Oséias até paga um preço muito caro, que ele tem que casar com uma mulher assim, complicadíssima. Ele pagou um preço caro, uma vergonha muito grande, para simbolizar o casamento que a nação de Israel tinha feito com Deus. E não adiantou nada. Amós, ele é chucro. Ele é um boiadeiro. E ele chega assim, com a chuteira assim no pé, no peito, né, da nação de Israel. E não adiantou nada. Em 722 a.C., a Síria veio, pegou as 10 tribos do norte e espalhou. Misturou com todos os outros povos. Uma das coisas que era muito precioso para a nação de Israel era o pedigree deles. Eles não se misturavam. Deus exigiu que eles não se misturassem, para se manter uma nação com uma identidade, com pedigree. E o próprio Deus trouxe a Síria para espalhar. E eles perderam o nacionalismo, perderam a identidade, se misturaram. Consequentemente, porque eles eram do Reino do Norte, e a capital do Reino do Norte era Samaria, essa mistura, veio gente de fora, eles foram espalhados, misturaram tudo. Então, é um pouco que é o Brasil. Eu sou brasileiro, isso significa o quê? Se você chacoalhar a sua árvore genealógica, vai cair, né, umas 10 nacionalidades. É isso que aconteceu com a nação do Reino do Norte. Perderam a identidade. Quando se perde a identidade, cada um passa a lutar para o seu cantinho. Você não vai lutar você não vai ter um sentimento nacionalista. Você vai lutar para que a sua horta seja protegida, para que o seu quintal seja protegido. Se não deu certo, você vai para outro país. Você não dá a vida. Porque não existe nacionalidade. Cada um tem uma descendência diferente. Então, os profetas surgiram aqui para avisar, não deu certo. Daí Deus manda... Tinha um povo descendente de Esaú, que também tinha feito muitas coisas ruins, estava debaixo de aliança. Então, Obadias vai dar uma mensagem para ele. Obadias é o profeta que tem um livrinho, o menor livro dos profetas. Daí, Jonas e Naum vão profetizar contra a Síria, dizendo que a Síria, que é o império da época, vai ser destruída, né? Só que Jonas, quando prega, forçosamente ele prega, a Síria se converte. Então Deus preserva. 120 anos depois, a Síria abandonou a gratidão que ele tinha, que Deus tinha dado, e voltam a se tornar mais ofensivos, mais violentos, e ainda ridicularizando a pessoa de Deus. E aí nós vamos falar, chega, agora não tem mais jeito. E eles foram destruídos e conquistados pela Babilônia. O Reino do Norte foi destruído,
os edomitas foram destruídos, a Assíria pagou um preço caro, e aí os profetas vêm e falam para as duas tribos do sul, Judá e Benjamim. Em Judá tinha Jerusalém, capital espiritual da nação de Israel. Lá estava o templo. Vejo que a maior parte são para o reino do sul. Aqui não está marcado a Síria e Edom e Israel. A maior parte dos profetas vão pregar para o reino do sul. Só que a linguagem do reino do sul, a resposta do reino do sul, diante do cumprimento da palavra de Deus, de ter disciplinado os outros povos, eles viram os outros povos sendo disciplinados por Deus. Deus alertou e cumpriu essa palavra. E agora os profetas vêm e alertam eles. Agora é com vocês, se arrependam. Sabe o que eles falavam? Nós temos o templo. Deus nunca vai destruir a sua casa. Então eles usavam o templo como um amuleto. O templo perdeu aquele significado deles terem o privilégio de ter a presença de Deus, a glória de Deus ali, e aí isso já não tinha valor nenhum, era simplesmente um amuleto. Não importava o que Deus queria, se Deus era santo, se Deus era justo, não importava. Nós temos o tempo, podemos fazer o que bem entender, nós temos o tempo. Então, profetas, calem a boca. E os profetas não calavam, o que eles faziam? Matavam os profetas. Chegou um momento que, no caso de Jeremias, quando ele vai profetizar, ele já não está buscando arrependimento. Ele está simplesmente dizendo para a nação de Israel: peguem uma bandeira branca e acenem. Para que se usa uma bandeira branca? Numa guerra. Para se render. Então Jeremias fala assim: não tem mais jeito. Até agora Deus colocou metiolate, colocou um band-aid, mas a ferida está tão grande que agora não tem mais remédio. Agora, para vocês serem curados, vocês têm que se submeter àquilo que Deus está trazendo para curar vocês, para fazer uma cirurgia radical na vida de vocês. O povo, sabe o que eles fizeram? Diante disso, eles desceram para o Egito. Vamos fazer uma aliança com o Egito, porque aí o Egito vai guerrear contra Nabucodonosor. O que aconteceu? Nabucodonosor veio, invadiu Jerusalém, pegou todos os objetos do templo, sagrados, que só eram para ser usados no culto a Deus, destruiu o templo, o ouro derreteu, o templo, esse templo que Salomão construiu, ele é folhado de ouro, as portas folhadas de ouro, muitos objetos de ouro. Algumas pessoas fizeram os cálculos, quando o dólar valia alguma coisa, que esse templo chegaria a valer mais ou menos em torno de 89 milhões de dólares. E Nabucodonosor tacou fogo, esse fogo derretia e penetrava entre as rochas e sumia embaixo assim. E aí o que puderam pegar, levaram para a Babilônia. Você lembra as cruzadas, que eram os cristãos lutando contra os muçulmanos? A luta foi para quem ficava com a cidade de Jerusalém, para poder cavar essas pedras, para pegar o ouro que penetrou 10, 20 metros abaixo. A luta só foi essa. Não era uma luta religiosa. A luta era por causa do ouro. Esses profetas vieram, não teve jeito. Deus, então, em 606, vem, traz Nabucodonosor, entrega a nação de Judá para Nabucodonosor. Eles vão, então, para a Babilônia. A primeira ida, Nabucodonosor levou os universitários, os jovens de cabeça boa, então Daniel foi com eles. Em 597 veio uma segunda invasão, e aí foi Ezequiel. E aí levaram os líderes espirituais da nação de Israel lá para a Babilônia. E em 586, outra invasão, aí foi para arrebentar tudo, para destruir. E nessa invasão, Jeremias então vai lá para o Egito,
foge com o pessoal para o Egito. Eles falaram, vamos fugir para o Egito, está garantido. Nabucodonosor vai lá e coloca o seu trono lá no Egito também. Não adianta. Nós temos muitas vezes a ideia que, eu estou com um problema aqui, eu fujo para lá. Noemi, né, Deus estava punindo a nação de Israel por causa da rebeldia. Noemi pegou seu marido, os seus 2 filhos, mudou lá para Moabe. O que aconteceu? Morreu o marido, os seus 2 filhos lá em Moabe. Ela voltou com Ruth, com 2 viúvas, sem nenhuma proteção, sem nenhum recurso. Porque a ideia dela é, eu saindo daqui, eu vou para lá, os problemas ficam aqui. Mas se os problemas sou eu estou levando os problemas para lá também. A Babilônia tinha uma estratégia que talvez, não sei se essas setas vão ajudar você. A Babilônia tinha a ideia de construir o jardim suspenso da Babilônia, e vou trazer tudo que há de bom nos outros países, principalmente de recursos pessoais, a gente traz aqui, então a gente sabe de tudo que é de melhor nos outros países, e a gente tira aquilo que é de melhor nos outros países. Os outros países ficam fracos, nós ficamos fortes, e nós entendemos como que é a mentalidade de todo mundo. Então a ideia é de centralizadora. Mas, aí durante 70 anos, Daniel e Ezequiel vão profetizar para o povo de Israel lá durante 70 anos, só que chegou um momento em que a Babilônia vai perder a batalha para os medo-persas. E os medo-persas, eles tinham uma filosofia diferente e quase que contrária da Babilônia. Eles eram influenciados pelos zoroastrismos, que é a filosofia do zoroastrismo, é até difícil falar, né? É a seguinte: faça o bem para alguém para que você tenha o bem como resposta. Agora, se você fizer o bem e essa pessoa não responder com o bem, acaba com a vida da pessoa. Então, é uma filosofia aparentemente bonita em início, mas... Então, a ideia dos medo-persas é, tem muita gente aqui, a gente está sustentando esse povão, vamos mandar ele de volta. Vamos mandar todo mundo para o seu país. Vamos sustentar eles, vamos dar recursos para eles voltarem e reconstruir os seus países. Só que, quando chegarem lá, eles vão estar gratos a nós. Então, eles vão pagar impostos aqui para o nosso reino. Eles não vão poder... nós vamos mandar, nós seremos o império. E eles serão governadores, nós vamos nomear governadores. Ou eles mesmos vão apontar os governadores para os seus países. Só que, se eles tiverem algum motim, não pagarem impostos, tiverem um cheirinho de rebelião, a gente chega lá e arrebenta com todo mundo. Faz barba e cabelo deles. Entenderam? Tranquilo? Então, essa é a estratégia do Medo-Persa. Então, agora, Ageu, ele estava aqui, foi para a Babilônia, ficou 70 anos lá, e agora ele volta com um grupo de pessoas que tiveram esse privilégio dos medo-persas de poder voltar para suas terras. Então, Ageu era um garotão? Era um senhor de idade. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre ele. Por que o povo foi para o cativeiro? Quais as causas? Veja aqui o que fala Jeremias 7, versículo 3 e 4. Eu vou ler rapidamente, só preste atenção um pouquinho nas causas por que o povo então mergulhou e ficou 70 anos no cativeiro. Veja que Jeremias 7, 3 e 4 fala: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se vocês abandonarem seus maus caminhos, deixarei que fiquem em sua própria terra. Não se deixe enganar por aqueles que lhes fazem promessas falsas e repetem: o tempo do Senhor está aqui, o tempo do Senhor está aqui. Viram que é exatamente aquilo que eu falei? O que fez com que Deus os enviasse para o cativeiro? Os maus caminhos. Principalmente 2 caminhos. Deus estipulou que a nação de Israel guardasse o sábado agrícola. A nação de Israel deveria trabalhar a terra durante 6 anos. Durante o 7º ano, eles deviam parar. E a coisa era tão fantástica, aí ele fala assim, peraí, não dá certo. Se é um dia durante a semana, tudo bem. Se lembra o maná que caía do céu do deserto? Todo dia caía, aquele pãozinho com gosto de mel. De manhãzinha, tinham que acordar, colher, porque se não colhesse rápido, o sol batia e derretia. E eles não podiam guardar, então vou colher bastante, que aí eu não preciso trabalhar amanhã. Não. Se guardasse para outro dia, embolorava.
Então, todo dia de manhãzinha era de graça, era delivery, chegava ali, eles escolhiam, saudável, diet, perfeito, legal. Segunda, sexta, sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Só que Deus falou assim, no sábado vocês não podem trabalhar. Espera aí, Deus, o senhor não entendeu? Nós precisamos comer no sábado. Então, como que vai ser? Se a gente não pode guardar? Não, na sexta-feira eu vou mandar em dobro, vocês vão recolher e não vai estragar. Que coisa fantástica. Esse controle e a soberania de Deus. A mesma coisa deveria acontecer na terra. Eles deveriam trabalhar 6 anos na terra, num lugar onde existe pedra e areia. Deus transformou num manancial, por causa da obediência deles à aliança. Então eles deveriam trabalhar 6 anos. No 6º ano, a terra daria em dobro a colheita. E eles descansariam a terra no 7º ano. Que coisa fantástica. Então eles teriam quantas colheitas? Durante 7 anos? 7 colheitas. Trabalhariam quanto? 6 anos. Cabeça do homem, cabeça de judeu. Se eu tenho 7 em 6, se eu trabalhar esse 7º, eu vou ter 8. Então, durante 490 anos de história, eles não liberaram a terra, não descansaram a terra. Quantos anos eles deveriam ter descansado a terra? Durante 490 anos, eles não guardaram o ano sabático da terra. Quantos anos a terra deveria ter descansado nesse período? Que conta que a gente tem que fazer? 490 dividido por 7. Dá quanto? Não. 490 dividido por 7. 70. Quantos anos foi o cativeiro babilônico? 70. O que Deus fez? Vocês não descansaram a terra vai descansar. Show! E eles foram para fora. Outra coisa que é a razão que está aqui debaixo desses maus caminhos aqui, é que eles passaram... Não sei. Cadê? O que ele perguntou? Eles passaram a substituir Deus por outros deuses, principalmente por Baal. Eles importaram a adoração a Baal, porque era interessante. Baal era um deus que foi inventado, que tinha duas esposas e uma irmã da guerra, e as 2 esposas lá que faziam maravilhas com ele. E ele era o deus da agricultura. Então a irmã era deus da guerra e as duas esposas eram deus da fertilidade, tanto de animais como dos seres humanos e da agricultura. Então eles esse deus inventado aí dos cananeus lá, Baal e Azerá, Astarte, eles eram responsáveis para irrigar a terra e preservar com que os animais e as mulheres tivessem filhos saudáveis. Então, para chover aqui na terra, e para que os animais tivessem crias bonitas, saudáveis, Baal precisaria ser incentivado a ter orgias com as suas 2 esposas lá no panteão lá em cima. Então criou-se uma adoração institucionalizada na nação de Israel do culto a Baal. Então havia postes ídolos. O que eles pegavam? Madeiras, eles esculpiam figuras de mulheres seminuas, assim, sensuais, para lembrar o povo que ele tinha que adorar a Baal. Então o cara estava andando e via, opa, tem que adorar a Baal. E sabe o que era adoração? Era subir em altos montes, onde havia casas, tipo templos, onde havia rapazes e moças, e ali se praticava orgia. Rapaz com rapaz, homem com homem, mulher com mulher, e a coisa era devassa. Então, num dia, o Jacozinho falava para a esposa, olha, a nossa hortinha aí está meio sequinha, vou lá adorar Baal. Era isso que ele ia fazer. No outro dia, a esposa falava, não adiantou nada que você fez lá, talvez a minha adoração vai ser melhor. E era isso, era levar comida, levar dinheiro e praticar a orgia com esses sacerdotes
que tinham lá. Então a nação de Israel entrou numa perversidade, numa impiedade tamanha, diante até das alianças que eles tinham com Deus. Então, esses maus caminhos é isso. Essa devassidão. E além disso, eles dispensaram, desprezaram a pessoa de Deus e ainda davam crédito às pessoas, falando, nada vai acontecer de mal conosco. Porque algumas pessoas falam assim, puxa, será que isso não é errado? Será que isso não está ofendendo a Deus? Porque parece que isso não tem nada a ver com Deus, parece que Deus se aborrece com isso. Mas havia aquelas pessoas, não, nós temos o templo. Veja o que eles falam aqui, né? Não se deixe enganar por aqueles que lhe fazem falsas promessas e repetem, o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Parecia um chavão que repetia toda hora, o templo do Senhor está aqui. Se você tem uma culpa, se você não está sentindo paz, pense, o templo do Senhor está aqui. Nós somos inabaláveis. Mas estamos pecando. O templo do Senhor está aqui. A causa do cativeiro foi esse? Não. A causa do cativeiro está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2. No terceiro ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. Nabucodonosor, que não era nada, transformou a Caldeia num grande império, pegou o seu exército e veio e cercou Jerusalém. A ideia aqui, sitiou. Já ouviu falar desse termo, sitiou? É você chegar, ficar ao redor da cidade, e onde não entra comida, não sai comida, acaba a água, e as mulheres começaram a cozinhar os seus próprios filhos. O prato mais requintado da época era a placenta. E as mulheres que eram tão generosas, tão caridosas, assim, elas começavam a cozinhar os seus filhos e ainda nem repartir com o marido e com os seus próprios filhos. De tanto desespero que eles chegaram a ficar. Por quê? Porque Nabucodonosor sitiou a cidade. Foi Nabucodonosor, então, a causa do cativeiro? Não. Veja o que continua o texto. O Senhor deu vitória para Nabucodonosor sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, realmente, não guardar o sábado, não trazer idolatria, se aprofundar naquela idolatria, ter Nabucodonosor com o inimigo, tudo isso aconteceu. Mas a causa do cativeiro, quem que foi? O Senhor. Isso não aconteceu, esse desastre deles ter ido lá para o cativeiro, não aconteceu porque Deus foi para Shirahama e, sabe, e de repente não recebeu um aviso de que o povo foi invadido e agora Deus tem que voltar correndo e livrar o povo. Não, é o próprio Deus que deu vitória a Nabucodonosor. Nabucodonosor era forte, mas ele não faria nada se Deus não permitisse. E era o próprio Deus trazendo. E Jeremias vai falar que Nabucodonosor, ele tinha várias opções, muitas vezes, de qual cidade invadir primeiro. E quando ele chegava numa encruzilhada que tinha Hiroshima e tinha Nagoya, né, dois extremos. Ele chegava ali, vou para Hiroshima ou vou para Nagoya? Então, sabe o que ele fazia? Ele tinha uns sacerdotes deles que pegavam os animais, cortavam os animais, tiravam o fígado, e de acordo com a cor do fígado, o sacerdote falava, é para Hiroshima. E aí Deus falava assim, se eles fizerem isso, eu vou controlar isso para que eles vão para Jerusalém. Então, nada disso aqui aconteceu por acidente, porque Deus deu uma vacilada. Era o próprio Deus coordenando tudo. Então, a causa deles ter ido para o cativeiro era o próprio Deus, era a disciplina. Nabucodonosor foram tudo instrumentos nas mãos de Deus para fazer uma cirurgia necessária na nação de Israel. Só que ao mesmo tempo que acontece isso, 200 anos antes deles irem para o cativeiro, olha só que coisa fantástica. Essa onisciência atemporal de Deus. Deus não é um corpo de bombeiros que fica de plantão, né? Perto de casa tem um lá de dentro, sai. Eu falo, que será? Tem hora que saem muitos. O corpo de bombeiro não sabe o que vai acontecer no dia, ele está de prontidão.
Ele está quase com os uniformes, né? Com a calça assim, quase vestida. Então, de repente, só coloca aqui. E eles têm toda uma técnica, um treinamento para ser o mais rápido possível. Muitas pessoas confundem Deus dessa forma. E muitas vezes as nossas orações, parece que a gente está informando Deus. Deus, ó, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Parece que Deus não está ciente até do que ia acontecer e o que vai acontecer e o que vai redundar. Nada pega Deus de surpresa. A ideia da soberania dele. 200 anos antes deles de terminar o cativeiro, olha só o que Isaías, pelo mover do Espírito Santo, escreve. E o próprio Isaías, quando escreveu isso aqui, ele falou, não estou entendendo o que está acontecendo aqui. E não foi uma vez só, foram 4 vezes Deus deixa registrado. Eles vão para o cativeiro e olha só, quando era a Síria que mandava, a Babilônia nessa época era, sei lá, um lugarzinho insignificante aqui no Japão, ou um país insignificante. Imagine um país tão pequenininho, fraquinho, pobrinho. Era assim os caldeus. Então, Isaías fala que Babilônia vai invadir, vai dominar o mundo e um dia vai ser destruída. Aí o pessoal fala, como assim? Eles não são nada? Como que eles vão crescer? Esses profetas são uns bobões mesmo, não entendem nada de geopolítica. Só que a Babilônia cresceu e Deus fala assim, por causa da sua maldade, eles também vão ser punidos. E Deus, falando aqui que o povo ia para o cativeiro, ia ser disciplinado, passar para a cirurgia, Deus também já coloca como que eles vão voltar. Dá uma olhada aí, Isaías 44, 28. Quando disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá, reconstrua Jerusalém e ordenará, restaure o templo. Na época de Isaías, o templo não estava destruído. Jerusalém estava em perfeito funcionamento, grande, bonita. E os profetas, Isaías, Jeremias, estão falando, dê um jeito na sua vida, porque vocês serão disciplinados, o templo será destruído, Jerusalém será destruída, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro, e quando estiverem no cativeiro, vocês serão destruídos pela Babilônia, e quando estiverem no cativeiro, um rei persa vai trazer vocês de volta. Vocês percebem a loucura de tudo isso? E para não ser um erro de um profeta, Deus vai falar outra vez, Isaías 45:1. É isto que diz o Senhor a Ciro. Deus dá até o nome. Não é como nós tradamos um homem com cabelo esvoaçante, dá aquelas ideias, então cada um interpreta do jeito que quiser. Não, Deus dá um nome, dá um endereço. E é isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. O texto aqui não está falando que Ciro era um homem santo, um homem de Deus, um homem justo. Não está falando isso. O texto aqui está falando que Ciro simplesmente será um instrumento nas mãos de Deus. Tem um provérbio que fala assim, como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. A coisa mais difícil era mudar o coração, uma decisão de um rei. Deus fala, para mim, muito fácil. Ribeiros de água, filetinho de água. Não sei se quando você era criança, quando chovia, assim numa descida, tinha aqueles caninhos, filetinho de água, você ficava colocando uma terrinha aqui, mudava o curso disso aí. Deus fala, o coração do rei é como isso para mim. Não dá trabalho. Eu faço e uso do jeito que eles quiserem. Veja o que fala mais aí, 45:13. Levantarei esse homem, Ciro, para que cumpra meu justo propósito e guiarei suas ações. Ele restaurará minha cidade e libertará meu povo cativo, sem exigir recompensa nem tributo. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. E se Deus falou, o que a gente fala? Está falado. Isaías 48:14. Acaso alguns de seus ídolos lhe disse isso? E isso que eu estou falando, que Ciro vai libertar, é algum dos seus ídolos que disse isso? Não. É o que Deus fala, venham todos vocês e ouçam. O Senhor escolheu seu aliado e usará para acabar com o império da Babilônia e destruir os exércitos de Babilônia. 200 anos antes.
Essa é uma das coisas mais fantásticas que nós temos na Bíblia. Além das profecias a respeito de Jesus. As profecias de Jesus, então, são estupendas. Sobre esse primeiro retorno, então. Ciro vai libertar, por causa da política dos Medo-Persas, podem voltar para suas terras. Ciro, então, vai ser usado por Deus para trazer o povo de volta. E voltou nesse primeiro retorno os piedosos. A maior parte dos judeus quis ficar lá, já tinha montado a sua lojinha, já tinha, estava fazendo arubaito, está tudo certinho. Para que ter o trabalho de enfrentar uma viagem, no mínimo 3 meses, debaixo desse sol igual daqui, ou pior, com bandidos no meio do caminho? E a maior parte, até mais de velhinhos, vão querer voltar. Então a ideia de piedosos aqui é porque eles tinham valor. O restante do povo judeu já tinha perdido isso. Com eles voltou a classe sacerdotal, que aqui tinha caído a ficha. Eles estavam desviados, mas esses 70 anos funcionou um pouquinho na cabeça deles. E eles voltaram com muita alegria, porque as coisas fizeram conexão. Deus tinha falado para Isaías que era Ciro, e o Ciro libertou. Isso é fantástico. Então eles voltaram. Deus está conosco, Deus da alegria está conosco. Então surgiu no coração deles muita alegria. Eles eram pobres, foi dado dinheiro para eles, foi dado tábuas para fazerem painéis no templo, para adornar o templo. Eram coisas boas, mas não o suficiente para construir aquilo que era a maravilha de Salomão. Mas eram muito bons, eles não tinham. E o rei deu. E o rei deu até soldados para acompanhar eles na viagem. Olha que coisa legal. Quando chegaram lá, encontraram Jerusalém destruída. Pedra sobre pedra, mato, 70 anos fora. O livro de Neemias e Esdras vão relatar esses eventos aqui também. E uma das coisas bonitas no livro de Neemias é que a primeira coisa que eles fizeram, quando foram recomeçar, foram reestruturar novamente, eles buscaram saber aonde estavam os alicerces. Essa é uma coisa interessante para a nossa vida. Quando a nossa vida ficou em frangalho, aconteceu uma coisa terrível, bagunçou, e está nascendo capim, e pedra, e poeira, não adianta, você não pode reconstruir em cima desse lixo. Você tem que tirar esse lixo e descobrir o alicerce. Se você é filho de Deus, se você ama a Deus, você tem que limpar para só esse alicerce ficar. Se tem alguma coisa que parecia alicerce, você tem que remover e buscar. Então limpa. E eles fizeram isso, descobriram os alicerces. Então a ideia aqui é que eles levantaram os alicerces, eles deixaram claro aonde era o alicerce. Porque o alicerce mostra a planta da cidade e a planta do templo. Depois que descobriram isso, eles montaram altares. Antes de ter o templo, antes de ter os muros, a cidade, tudo, eles queriam voltar a ter um encontro com o Deus da alegria. E começaram a ofertar ao ar livre, um altar michuruco. Somente dá para ver os alicerces, aonde que era a base de tudo aquilo lá. E eles começaram a sacrificar e ofertar, porque Deus tinha libertado, protegido na viagem, eles chegaram, agora tudo é real, estamos vendo os alicerces e construímos templo. Então eles se alegravam, os jovens aqui estavam numa euforia, mas quando eles estavam tão cantando e dançando tal, havia-se um choro. E quando eles perceberam, eu não sei direito como que é, os batiã, como que é o vovô e a vovó, os bisavós, as bisavós, alguns até viúvos, diante daquilo lá, eles começaram a chorar. Porque se lembravam de como era o templo antigo. 4.000 maestros. Festas fantásticas, brilho, ouro. O pátio do templo era enorme. E agora estava tudo em ruínas ali. Para os jovens era nunca tinham experimentado aquilo. Eles nasceram na Babilônia. Para eles era uma euforia.
para os idosos, essa recordação do que era antes, que seria impossível ter de volta, aquilo que é visual, trouxe muita tristeza. Era um misto, era uma alegria, mas ao mesmo tempo uma tristeza, porque não era como aquela glória que eles desfrutaram no passado. E, por causa disso, alguns motivos fizeram com que essa reconstrução do templo e da cidade parasse. Então, por que parou? Parou por quê? Primeiro, eles ficaram desanimados porque perceberam que não teria recurso financeiro suficiente. Mesma coisa que você quer construir a casa dos seus sonhos. E você começa ali a produzir os documentos, vai na prefeitura, pega a licença, faz a planta. Mas daí quando você olha o quanto você ganha, as suas despesas, o empréstimo... não vai dar. Eles olharam, foram racionais, olharam a situação deles, não temos recursos, não vai dar. Outra coisa que também facilmente desanimou eles estavam mais de 70 anos sem o templo. Quando a gente perde contato com as coisas de Deus, a gente perde a vontade. Quando você está com contato direto com a palavra de Deus, com o povo de Deus, com a pessoa de Deus, um dia que por uma necessidade, né, uma situação assim emergencial, você não pôde ir, cara, você está lá, você não está sentindo culpa, mas você sente a necessidade, você está com falta. Agora, se a coisa vai se tornando uma rotina, não, esse domingo, no outro eu vou, no outro eu vou, depois eu vou ler a Bíblia, depois eu oro, você vai perdendo essa prática, esses hábitos das coisas espirituais, de repente fica difícil voltar. Eu acho que ninguém passou por isso até hoje, né? É isso que acontece, né? Hoje mesmo, ali no comecinho do louvor, alguém escreveu lá: eu preciso me reconciliar. Eu não conheço a pessoa, mas eu gostaria até de tentar bater um papo com ela. Parece uma pessoa muito legal. E a primeira pergunta, eu falei: quanto tempo você está tentando? Porque quando a gente perde contato com as coisas de Deus, para engrenar de novo fica difícil. É difícil. Então a primeira coisa para a gente é: se você está conectado, está ajustado, está firme com a pessoa, a palavra, com as disciplinas do dia a dia, de comunhão, de serviço, não dá vacilo. Porque depois para voltar vai ser difícil. A questão da lembrança do antigo templo, 89 milhões, eles vão construir uma taperinha agora. Será que vale a pena? É michuruco. É insignificante. Mas antes, uau! Agora, as pessoas vão chegar para... antes vocês eram, era grande. Agora, que vergonha, hein? E também surgiu a oposição samaritana. Você lembra que eu falei que o reino do norte se misturou, surgiu os samaritanos? Quando eles chegam aqui, os samaritanos vão chegar perto deles. Vão olhar para eles e falar: opa, o que esse pessoal está querendo? Voltar, é? Então, e samaritanos aqui não era flor que cheirasse. E aconteceu algumas coisas. Essa oposição dos samaritanos fez com que eles desanimassem também. E não somente desanimassem, mas fez com que eles fossem impedidos de reconstruir tudo. Primeiro, os samaritanos, por causa dessa mistura, eles misturaram também toda a teologia. Eles bagunçaram. Eles instituíram o culto a um bezerro de ouro. Você lembra de onde veio o bezerro de ouro? Então era uma mistura com tudo, com o culto a Baal, com o culto a Deus de Israel, com o culto do Deus do Egito. Era uma salada. Então não era uma doutrina refinada. Então era um povo eclético, um povo tolerante a qualquer pensamento. Então tudo era verdade. Pode ser verdade para você? Pode ser diferente para você, mas tudo bem, nós estamos juntos aqui. E quando eles viram esse povo vindo restaurado por Deus, esse povo vai vir com uma só ideia: a ideia do Shema. O Senhor é o único Deus.
A ideia dos mandamentos. Só adorarás ao Senhor teu Deus. É uma coisa única, não existe tolerância. É excepção. É exclusivista. Não é inclusivista. Venham todos e vamos formar uma salada de fruta. Só existe um só Deus. E isso aborrece, isso irrita qualquer outro povo. Mas os samaritanos tinham uma estratégia. Primeira estratégia, vamos se juntar aí. A gente tolera vocês, vocês toleram a gente. Ele faz assim, a gente convive em paz. Então a ideia da sedução. Essa ideia de sedução, muitas vezes, puxa, olha que legal, eles estão querendo ser amigos, estão querendo trabalhar junto com aqui. Tanto Neemias como Esdras não querem. Ele fala, nós fomos para o cativeiro porque nós misturamos. Nós misturamos ingredientes sujos no nosso relacionamento com Deus. Nós vamos errar novamente? Claro que não. Aprenderam a lição. Nunca mais idolatraram. Então, eles resistiram. Estavam construindo o templo. Os samaritanos quiseram fazer essa sedução de se juntar. O inimigo do povo de Deus, em primeira instância, eles valorizam, eles elogiam, eles querem você junto com eles. Ó, nós vamos lá, você vem aqui também, vamos estar junto. Só que aí você fala, pô, já aprendi a lição, não é bom, vou resistir. No momento que você resiste, nesse momento, não demora, não é um processo. No momento que você fala não, na hora que você colocou o tio na palavra não, você passa a ser o inimigo e ele passa a ser o seu inimigo. Aí ele vai fazer de tudo para te prejudicar. Não é um processo que ele vai para casa e vai começar a pensar. É na hora. Então, primeiro aquela sedução, você falou não, resistiu, ele passa a ser o seu inimigo. E o que eles fizeram? Os samaritanos, eles foram para vários lugares, olha só, e contrataram conselheiros, pessoas que arquitetavam as ideias assim, do que poderia ser feito para impedir que eles construíssem. E esses conselheiros vieram e tiveram uma ideia. Vamos escrever para o rei da Pérsia, dizendo que eles estão querendo reconstruir o templo aqui, a cidade, e que eles vão querer não pagar impostos e vão querer fazer uma guerra. E eles escreveram para o rei da Pérsia dizendo o seguinte, olha, dá uma olhada no livro de vocês aí, das crônicas antigas, e vocês vão ver que esse povo aqui teve muitas batalhas. E realmente era verdade. Só que depois de uns certos anos, é fácil você manipular a história. O rei ouviu isso, o que o rei falou? Pode parar. Deu uma ordem. O rei não sabia, ter muitos reinos. Chegou essa notícia e ele, com aqueles, como eram conselheiros, com aquela habilidade de escrever, eles escreveram um texto que parecia assim nobre, elogiando, preocupado com o rei, preocupado com as finanças do rei. O rei, esse pessoal é meu amigão, então pode parar, não deixe esse povo construir. Então, não somente eles desanimaram, como também esses inimigos armaram uma situação que eles acabaram, então, sendo proibidos e pararam de construir o templo, né, o processo de reconstrução, durante 16 anos. E agora? Eu tenho uma foto para vocês aqui, só para a gente dar uma descansadinha por enquanto, que eu já vou terminar. Eu coloquei esse videozinho aqui, eu só vou mostrar a foto, mas esse vídeo, ele pertence a treinamentos que você faz em empresa, talvez, né, pessoas que têm empresa tipo Edneia, o Kobayashi, aí talvez já experimentam na pele essa situação assim. Então você tem um empreendimento, você está lá puxando a carroça do empreendimento e vai chegar junto pessoas para se envolver com o seu empreendimento, com o seu trabalho. Então aí vai chegar... O primeiro é esse de camisa um pouquinho... O azul é o dono do empreendimento, o que está responsável, é aquele efetivo, responsável, entende a missão, sabe a direção. E aí chega algumas pessoas ali para estar junto com você. Dá uma forcinha do lado aqui. Ele é bom. Esse cara aqui é honesto, é inteligente, ele entendeu o seu propósito, mas o lugar que ele está, ele não está fazendo o máximo que ele pode. Então, se ele for bem treinado, se ele for direcionado, ele pode estar junto com você. Mas aqui ainda ele não está muito legal. E tem gente que se envolve com você, envolve-se com o seu projeto, com o empreendimento, no certo sentido, que vai lá para cima. No filminho mostra muito bem, né? Ele está sentado em cima da carroça, ele está até com um capinzinho
na boca, é um peso morto. Ele está no empreendimento, mas é um peso morto. E se divertindo. Aproveitando até da onde está indo o empreendimento. Tem um outro aqui que ele colocou um negócio aqui e ele coloca o pé, então ele vai para cima e vai para baixo, para cima e para baixo. É uma pessoa que está envolvida no empreendimento, que usa do movimento do empreendimento, não traz energia nenhuma para o empreendimento ir em frente, e ele mostra um ânimo. Uma hora está animado, outra hora dizendo, mas não é animado. Então, ele está lá, é um peso morto também. Mas, para muitas pessoas, parece que ele está em atividade. Realmente ele está em atividade. Ele sobe e desce. Mas por quê? Por causa do movimento da roda. E tem um outro. Que está gastando o sapato. Você está carregando um peso morto lá, um está ajudando um pouquinho sem muita força, o outro está aproveitando o movimento. Olha o sorriso dele, né? Está se divertindo. E tem aquele cara que está segurando. A ideia, né, como esse filminho é para liderança de equipe de trabalho, a ideia é que você deve sair de lá e fazer o quê? Expulsar esse cara aqui. Esse cara não merece treinamento, não merece segunda chance de jeito nenhum. No filminho até, ele vai pegar uma pedra e vai atirar na cabeça deles aqui. Para quê? Para que eles aqui perca a alegria de estar ali envolvido. Então vai começar a reclamar, vai começar, foi você vai criar uma confusão, e você puxando a carroça e os caras brigando lá atrás. Então, você expulsa eles daqui e tenta envolver os outros. Se os outros forem para o fundo da carroça e começarem a brecar, então entra no processo de cair fora. Então, é mais ou menos isso daqui que aconteceu com Esdras, Jeremias e Ageu. Eles tinham um projeto de Deus, alguns estavam se aproveitando, seduziram, querendo se empolgar, vamos fazer, vamos construir, mas alguns até agiram de forma a impedir legalmente que esse projeto de Deus seguisse em frente. 16 anos. Muitos dos velhinhos que voltaram da Babilônia, eles olharam para a situação, não tem jeito, né? Fazer o quê, né? Não tem, é assim mesmo, né? Tal. O que fazer, né? 16 anos foi suficiente para esse pessoal morrer. 16 anos foi suficiente para os líderes samaritanos também morrerem. Eu estava pensando, será que isso é um alerta que quando a gente se opõe ou a gente prejudica o mover de Deus, o que Deus está fazendo, Deus ele espera. Tempo para ele não é problema. Só que a gente perde a oportunidade de fazer parte e ver o que Deus vai realizar. Quem que Deus vai levantar? Um velhinho com mais de 80 anos, que nasceu num dia de festa. O nome dele é Hagai em inglês, né? Em português é Ageu, mas em hebraico ele significa festa, festivo, filho da festa, minha festa. Deus escolheu esse camarada com esse nome para mostrar que tudo aquilo, aquele projeto ali, não é que Deus queria um templo para ele, mas que tudo aquilo ali era para propiciar que o povo encontrasse com Deus e conhecesse o Deus da alegria e tivesse novamente essa alegria de viver, que só Deus dá. Possivelmente ele nasceu num dia de festa para ter esse nome. Por causa que ele nasceu num dia de festa, então os seus pais colocaram esse nome nele. Ele retorna da Babilônia com mais de 80 anos. Ele tem um ministério relâmpago, ele surge, prega 4 mensagens em um período de 4 meses e some. A gente não sabe de onde ele veio, para onde vai, desaparece. Então não é uma pessoa que tem uma história de ministério. Deus levantou ele, agiu durante 4 meses e acabou. Vamos ver, só para terminarmos aqui, Ageu capítulo 1, versículo 1. A oportunidade. Por causa dessa situação, Deus levanta Ageu. Por causa do desânimo de parar a construção do templo, o templo está parado, eles viram os alicerces,
sacrificaram, mas por causa da oposição, da diferença do tempo passado, falta de recursos e por causa da lei, eles param. Só que o rei que tinha dado a lei morreu. Agora é um outro rei. E aí, nesse momento, eles vão, o povo de Israel vai querer construir o templo por causa de Ageu. Olha o que acontece. Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dario. No calendário, nossas Bíblias, ele vai dar, aqui nessa versão, ele está dando a nossa data, o nosso calendário. Mas no outro calendário, ele dá a data hebraica, que é uma data de lua nova. Todas as luas novas, havia festa na nação de Israel. Então, num dia de festa, o povo lá, sem o templo, só com os alicerces à vista, com um altarzinho sem vergonha lá, eles vão fazer uma festa. Nesse momento, todos se reúnem, assim, o templo já há 16 anos não constroem, não varrem nada, não organizam nenhuma pedra, porque tinha uma lei. Nesse momento, Deus levanta Ageu. Por quê? Porque o outro rei agora permitiu que o templo fosse reconstruído. Mesmo o rei permitindo, o povo não se mexia. Abriu-se uma porta e o povo... Abriu-se uma oportunidade e o povo... Então, diante disso, isto é, vocês podem reconstruir o templo, mas não se mexiam. Eles já se habituaram com aquela tristeza. Nós não podemos, não tem jeito. Então Deus vai levantar Ageu. Então, no dia 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dario. A ideia de falar de Dario é porque esse é o rei que permitiu. O Artaxerxes não deixou. Mas quando ele morre e Dario entra, ele permite. Olha só, a fonte da mensagem do profeta Ageu não foi o velhinho que olhou as circunstâncias, observou. Ele também estava nesse meio. Ele estava com esse mesmo sentimento. Mas aí Deus mudou o coração dele. Deus aqueceu. E usou ele como porta-voz. Veja que o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu. Então, todas as vezes que alguém comunica algo para outra pessoa, para o povo de Deus, que gera transformação de vida, que faz com que essa pessoa tome atitudes na sua vida, que encoraja, que fortalece, que ela venha conhecer Cristo, que ela conheça a salvação, que ela creia em Cristo, tenha a sua vida transformada, ela simplesmente foi o quê? Um instrumento de Deus. Na igreja de Corinto havia um problema muito sério. Era uma igreja que valorizava pessoas. Eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de Pedro. Apóstolo não. Eu sou de Pedro, sou de Paulo. E alguns achavam que eram mais espirituais. Eu sou de Cristo. Aí Paulo fala, quem somos nós? Nós somos somente o quê? Instrumentos na mão do Deus vivo. Enquanto formos fiéis a Deus, Deus vai nos usar. Pisarmos na bola, vamos receber a mesma disciplina. Então, esse versículo aqui tem esse detalhe. O Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu. A origem, a fonte era de Deus. Para terminar, para quem foi direcionada a mensagem de Ageu? Para estimular o povo a agora aproveitar essa oportunidade. Ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel. Primeiro, aquela pessoa que tinha o poder político, aquele que liderou politicamente o povo para sair da Babilônia e agora assumir, e ele é o governador. Sabe de quem ele é descendente? Davi. Ele é da linhagem de Davi. Agora, se ele é da linhagem de Davi, ele é o rei, mas não poderia ser chamado de rei. Porque Jeoaquim pisou tanto na bola, um dos seus pais, né, talvez, não fiz as contas, mas talvez o seu avô, o bisavô, que é descendente de Davi, pisou tanto na bola que Deus lançou a maldição, dizendo que das descendentes de Jeoaquim não teria mais rei. Mas só que Zorobabel agora, apesar de estar nessa linhagem, de ter alguém que pisou na bola,
Ele falou, eu fui amaldiçoado, agora Deus, eu vou ter que fazer alguma coisa por Deus. Ele falou, o problema do meu avô, bisavô, é problema dele. A linhagem foi contaminada, mas eu vou ser responsável, vou ser fiel. E ele recebeu um título pelo imperador como governador, não como rei. Mas ele estava querendo servir a Deus. E é interessante que Deus se direciona a ele. É como se Deus estivesse restaurando isso. Zorobabel. Se preparem para o que Deus vai falar para esse camarada no final do livro. Ele não pode ser o grande, mas Deus ainda está usando ele como instrumento. Ele não pode ser como Billy Graham, como grandes pregadores, mas ele pode ser uma pessoa naquela época de pobreza, de ser uma pessoa usada no processo de restauração e trazer alegria para o povo. A mensagem também é dirigida ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Era o sumo sacerdote. Então Deus traz a mensagem primeiro aos líderes. E chama esses líderes à responsabilidade. Porque se os líderes comprarem, estiverem animados, estiverem empolgados, estiverem sérios com Deus, o povo vai atrás deles. O povo vai ser encorajado e vai servir. Só para a gente refletir um pouco sobre o que a gente falou hoje. Busque em Deus a identificação do seu chamado específico. Alguns de nós estamos querendo ser igual Davi, Salomão. Não sei se é por causa da quantidade de mulheres que eles tiveram, mas ter essa glória, ser importante. Então vislumbramos alguns pregadores. Não, talvez ele tenha um chamado. Alguns têm um chamado muito curto. Sabe? Mas são João Batista, chamado curtíssimo. E Jesus falou assim, no reino dos céus não há ninguém maior do que ele. Segundo, fique atento e disponível para as oportunidades de servir a pessoa e o povo de Deus. Fique atento. De repente, Deus preparou em toda a história aquele momento para ser você fazer aquela coisa. Você olha, tem a oportunidade. Por favor, vem você aqui, ó. Aí, ó. Não, se apareceu diante de você, é você. Terceiro, nada é insignificante quando é para Deus. Nada. O templo é pequenininho, não dá para... Nada. O que importa mais é o quê? E Deus vai falar isso. Olha, aquele templo era glorioso, mas dentro tinha perversidade. Esse templo aqui, o meu filho, o Messias glorioso, vai entrar dentro dele. Depois, eu não quero antecipar muita coisa. Não espere pelos outros. Levante-se. Deus tem uma obra coletiva para a igreja, para a sua igreja no mundo todo, para a igreja aqui no Japão, para esta igreja aqui, mas a obra também é individual. Né? É um individual coletivo. Nós não podemos fazer nada à parte da igreja e nem a igreja à parte contratar especialistas. Os especialistas para servir a Deus somos nós. Nós fraquíssimos. Deus abençoe. Não sei se foi muita informação, muito técnico. Eu espero que em algum momento, alguma coisa, você possa ter mexido com o seu coração. Mesmo que você não guardou nenhuma dessas informações. Mas Deus trabalhava com muitas informações, mas o objetivo era mexer no coração. Espero que Deus tenha falado para você também. Amém?